Hoje nós vamos para a nossa 10ª aula. Então o nome do curso é Uma Jornada. Então é um processo que a gente está construindo para que após a 14ª aula você saia daqui mais fortalecido, com mais informação sobre aquilo que Deus tem na sua palavra para as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre as emoções. Lidar com as nossas emoções. As emoções, elas desempenham um papel extremamente importante na nossa vida. As emoções, elas nos indicam de que algo está acontecendo dentro de nós. Então, as nossas emoções é um instrumento de Deus para nos alertar de que algo no nosso interior está com problema. E toda a sua emoção, ela reflete um pensamento teu. Você pensa, você sente. Se você pensa coisa errada, se você pensa coisa distorcida com a palavra de Deus, as tuas emoções vão estar distorcidas. Então, se você está triste, o problema não é a tristeza. O problema é o que você está pensando que te levou a ter um momento de tristeza. Se você está irado, o problema não está na ira, o problema está em algum pensamento que alojou na sua mente, que te desestabilizou emocionalmente. Então, se você está pensando, se você não pensa corretamente, se a sua mente não estiver sendo renovada pela palavra de Deus, e se você não estiver percebendo Deus e a sua palavra, tudo isso vai aparecer na tua vida emocional. Então, não adianta você pedir para uma pessoa ficar alegre se ela está triste, porque o problema não está na emoção, o problema está na percepção que ela está tendo daquilo que ela está vivendo. Onde é a batalha que nós travamos na nossa vida espiritual, queridos? É na mente. Qual o alvo de Satanás em relação aos ataques à nossa mente? Distorcer a verdade ou nos levar a acreditar numa mentira. Quando eu tenho esse pensamento, imediatamente eu tenho as minhas emoções desajustadas. Então, se você está ansioso, pode perceber que você está pensando em algo que muito provavelmente não está alinhado com aquilo que Deus fala sobre a nossa vida. Por que é importante a gente renovar a nossa mente através da palavra de Deus? Quanto mais cheia a minha mente tiver da palavra, mais sensibilidade eu vou ter para sentir ou identificar as mentiras que o diabo lança na nossa mente para nos desestabilizar emocionalmente. Onde que nós caímos quando nós titubeamos nessa batalha? Nas emoções. Então você fica ansioso, você fica preocupado, você fica com medo, você fica irado, você fica triste, fica depressivo. Isso tudo é emoção. Então a nossa batalha está nos pensamentos e a gente vai aprender hoje como é que Deus usa essa ferramenta para nos alertar sobre algum desajuste que há no nosso interior. Abra a tua Bíblia em Lamentações, por favor, no capítulo 3. A gente vai ver aqui a tristeza de Jeremias, a profundidade da tristeza que Jeremias estava vivendo nesse momento. Talvez aqui essa passagem de Jeremias, Lamentações 3, é a que mais exemplifica a questão de percepção e as emoções. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. O problema não está nas circunstâncias que você vive. O problema está na percepção que você está tendo dos acontecimentos da tua vida. Se eu tenho uma tendência de olhar para o lado negativo, tudo aquilo que acontece na minha vida, eu sendo filho de Deus, aceito e amado de Deus, o Espírito Santo me dando dentro de nós dentro de uma igreja, se tudo aquilo que eu vejo como acontecimento é uma leitura distorcida, é uma leitura negativa, logo as minhas emoções elas vão estar desajustadas. Então o teu problema não está no teu trabalho, não está no teu casamento, o problema está em você trazer esses acontecimentos à luz da palavra, da pessoa quem você se tornou depois de Cristo e aquilo que Deus é na tua história. Se você tem esse filtro de ter absoluta convicção de quem você se tornou depois de Cristo, quem é Deus na tua vida, não há diversidade, não há informação que vai desestabilizar as tuas emoções.
Agora, se você tiver desajuste na leitura, na percepção daquilo que você está vivendo, logo você vai ter um problema emocional. E ninguém controla a emoção. Não dá para você... não fica triste. O que nós temos que controlar o quê? O pensamento. Ora, se você vigia os seus pensamentos, logo as suas emoções não vão sofrer nenhum dano. Olha a percepção de Jeremias nessa passagem de Lamentação. Diz assim, 3:1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. 7. Circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Queridos, qual era aqui? Jeremias estava numa profunda tristeza. E qual era o problema de Jeremias, queridos? A percepção errada que ele tinha de Deus. Não foi Deus que levou ele passar por essas aflições. Deus não tinha obrigado ele a caminhar na escuridão. Deus não é uma fera que fica na tocaia para identificar a melhor oportunidade para devorar uma pessoa. Então, era um erro de percepção que naquele momento Jeremias tinha em relação a Deus. Logo, as emoções foram desajustadas. Depois, se você estudar um pouquinho Jeremias 3, você vai entender o que levou Jeremias a viver aquilo que ele estava vivendo. Não tinha nada a ver com Deus. E ele estava achando que Deus que estava fazendo isso com ele. Ou seja, uma percepção errada que ele tinha. Todas as vezes que nós tivermos percepção errada sobre a nossa vida, quem nós somos, quem Deus é, aquilo que Ele pode fazer, a gente tem problema. Por isso que o nosso sistema de fé, basicamente, ele é composto de nós reconhecermos quem é Deus e a pessoa que nós nos transformamos depois de Cristo. Se eu não tenho a minha identidade muito clara, firmada nessa verdade, logo hora ou outra eu vou ter problemas nos meus pensamentos. Dúvida naquilo que Deus disse que ia e vai fazer na nossa vida. Logo a gente tem as nossas emoções desajustadas. Falei para vocês que eu estudei um bocado sobre depressão ano passado e 90% das pessoas que sofrem de depressão têm uma distorção daquilo que ela está vivendo. Tem uma percepção errada de quem ela é, de quem Deus é e as circunstâncias que ela está vivendo. Logo a pessoa se entrega no cansaço da tristeza, aí ela é acometida pela depressão e aí ela não consegue ter forças para reverter esse quadro. Aí vai para o remédio vai ajudar ela a suportar esse processo, mas não curar esse processo. Por isso que quando a pessoa chega com depressão para falar comigo, a primeira coisa que eu tenho que dizer para ela é que ela tem que ter um médico para reduzir o medicamento dela, porque se ela não tiver a consciência, a lucidez de passar pelo processo de cura e libertação, ela não consegue sair desse buraco. Na medida que ela vai reduzindo o medicamento, vai voltando à sua lucidez, ela começa a entender quem ela é, quem ela se tornou depois da salvação, quem é Deus, ela começa a assumir sua identidade e ela começa a sair do buraco. Tudo é uma questão de percepção errônea. Agora, vá em Lamentações, do 19 até o 24, olha que coisa surpreendente aconteceu. Olha como é que Jeremias muda o discurso que até então ele estava tendo naquela situação que ele estava vivendo. 19 diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim.
Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Parece que é outra pessoa, né, queridos? Se você pegar o começo, que ele tinha a percepção errada, aí ele teve um momento de lucidez, ele foi reconhecer quem Deus era. A circunstância mudou? Não. Deus mudou? Não. Quem mudou? Foi a percepção dele em relação àquilo que Deus era na vida dele. Logo, as suas emoções, elas foram alteradas, elas foram modificadas. Então, queridos, pega esse momento que você está vivendo. Qual é a percepção que você tem desse momento da tua vida? Quais os pensamentos que têm acompanhado a sua mente em relação a esse processo que você está vivendo na tua vida nesse momento? Se esse momento que você está vivendo é um momento que está deixando com medo, inseguro, ansioso, preocupado, é porque você está cultivando pensamentos que não vêm de Deus. E é por isso que você está com esse desajuste emocional. Por isso que é importante a gente saturar a nossa mente com a palavra de Deus, que é a verdade. Então, a questão central das nossas emoções é a maneira em que nós interpretamos os acontecimentos da vida. Qual a percepção que nós temos sobre aquilo que nós vivemos? Os acontecimentos da vida não determinam quem você é. Quem determina quem você é Deus. Então, nada que você passe, nenhuma circunstância, nenhum acontecimento muda a pessoa que você se tornou depois de Cristo. Se você hoje é guiado pelas suas emoções, se as suas emoções é que ditam os seus dias, certamente você vive em altos e baixos, e mais baixos do que altos. Não deixe que as suas emoções conduzam a tua vida. Pensamento. O que eu estou pensando? Esse negócio que eu estou pensando aqui é de Deus? Não é, então manda embora, querido. A maneira que você interpreta os acontecimentos na vida é que determina a maneira que lida com as pressões no dia a dia. Eu tenho dito, queridos, que o dia que nós aprendermos a usar os problemas para aumentar a nossa fé, para nos aproximar mais de Deus, para que a gente possa viver milagres, a gente vai ter menos problema de passar por circunstâncias adversas, queridos. Problema é algo que vem na nossa vida, eu já disse isso, para tratar o nosso caráter, para transformar o nosso coração, para nos deixar pessoas cada dia mais parecidas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para trazer prejuízo para você, longe disso. Todo problema, toda adversidade, ela vem para transformar o nosso coração, transformar o nosso caráter. Agora, se todo problema que eu tenho, toda adversidade que eu tenho, eu me desestabilizo emocionalmente, uma hora eu canso, uma hora eu adoeço. Por isso que há tantas doenças psicossomáticas. Da mente, dos pensamentos vai para o corpo. E aí você pode ir no médico, que o médico não vai diagnosticar, ele vai te dar um remédio para você ficar um pouco mais calminho. Mas o problema está aqui, na tua mente, nos seus pensamentos. Então, você não controla as suas emoções. Você controla os seus pensamentos. Queridos, não se entregue às emoções negativas. Não joga a toalha, resista, vai na origem do que você está pensando. E é por isso que a gente fala, renova a tua mente. Como é que eu renovo a minha mente? Estudando a palavra, estando no culto, estando nos PGs, ouvindo louvor, fazendo o nosso discipulado, participando ativamente das reuniões da igreja. Vai entrando a verdade, vai saindo a mentira. Uma hora você vai ver que você controla os seus pensamentos de uma maneira automática.
Você precisa enxergar a tua vida, querido, sobre a perspectiva de Deus. Tudo que você vive, tudo que você passa, todos os acontecimentos, você tem que olhar esses acontecimentos sobre os olhos de Deus. O que a palavra diz sobre essa situação? O que normalmente nós fazemos, nós usamos, e eu expliquei a aula passada, nós usamos a nossa razão. A gente quer entender o negócio. Se eu perdi meu emprego, eu quero saber como é que eu vou pagar a conta amanhã. E Deus diz, não andais ansiosos por que comer e vestir amanhã, cada dia basta o seu mal. Todas as vezes que eu vou viver caminhando pelo plano B, eu me afasto do caminho do plano A, que é o caminho de Deus. Logo, eu tenho problema. Se aquilo que você acredita hoje, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre o teu trabalho, não corresponde com a verdade, logo as suas emoções também não vão corresponder à verdade. Então, quando você for falar com uma pessoa que ela estiver triste, depressiva, não adianta você falar para ela ficar alegre, não vai funcionar. O que você precisa ajudar é entender o que ela está passando e mudar a percepção dela, a leitura dela daquilo que ela está passando. Um exemplo aqui, suponhamos que você tem um sonho na tua vida que é comprar uma casa própria. Isso é um sonho importante para a tua vida e para a tua família. Só que para isso, você precisa de um empréstimo bancário. Você precisa de um empréstimo do banco para você conseguir financiar a casa. E está todo mundo orando com você. Você está jejuando, você está orando, a igreja está orando, que vai dar certo esse negócio, que vai dar certo esse negócio. Você chega na tua casa um dia, todo eufórico, com uma boa expectativa, e você vai na secretária eletrônica, você aperta lá e de repente é uma mensagem do banco, dizendo que o teu financiamento foi reprovado. Você imagina como é que você vai se sentir? Estava motivado, todo mundo orando, é um sonho que você tem, você chega lá, o teu empréstimo foi negado. Você se sentiria muito mal, certo? Aí você estava se preparando para dar notícia para tua esposa, você vê a segunda mensagem lá, a segunda mensagem estava dizendo que a primeira mensagem estava errada. Desconsidera. Como é que vai estar suas emoções? Lá para o céu, lá em cima. Você se sentiria nas nuvens. Olha só, queridos, se isso não é verdade. Aí chega o gerente do banco. Logo depois que você ouviu a primeira mensagem, você não tinha ouvido a segunda ainda. Quando o gerente do banco chega, a expectativa dele era de te ver feliz, alegre, eufórico. A hora que o gerente do banco olha para você, vê você desanimado, emburrado, triste. E o gerente do banco diz assim, por que você está triste? Você deveria estar contente. E o gerente do banco tenta animá-lo com as palavras que não têm valor nenhum. O que mudou, o que mudaria as emoções nessa situação seria revelar a verdade. A verdade era que o financiamento tinha sido aprovado. Enquanto ele estava acreditando na mentira, porque ele não conhecia a verdade, por isso que é importante conhecer a verdade, ele estava com as suas emoções desajustadas. Não adiantava o gerente do banco ficar animando ele, sem a revelação da verdade, que tinha saído o empréstimo. Então, querido, se você hoje acredita numa mentira, as tuas emoções são uma mentira, não correspondem com a verdade. E é por isso que a gente tem que estar com a nossa mente renovada, com a palavra de Deus, com a verdade, porque é um filtro que você tem que ter para cada pensamento que venha na tua mente, para que você entenda se isso vem de Deus ou se isso não vem de Deus. Aí você começa a ter um controle sobre as suas emoções, e você não fica oscilando de acordo com as informações ou com as notícias que chegam para as nossas vidas. Então, a ordem bíblica é assim: saber a verdade, conhecer a verdade, crer na verdade
e caminhar de acordo com a verdade. Saber, crer e caminhar de acordo com a verdade. Se você sabe, conhece a palavra, se você crê na palavra e caminha de acordo com a palavra, você não tem problema nas suas emoções. Então, se você tiver obediência em saber, crer e andar, você vai ter o controle absoluto das suas emoções. Agora, se eu e você, nós caminharmos, permitirmos que as emoções conduzam a nossa vida, nesse mundo caído que a gente vive, a gente vai ter problema. A gente vai se desestabilizar. Abre, por favor, João 13:17. João 13:17. Jesus dizendo: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, se você sabe sobre a palavra, se você sabe sobre a verdade, e se você anda nessa verdade, a Bíblia diz que você é feliz. Então a nossa vida, a nossa experiência diária como cristão tem que estar conectado com a verdade. Por isso que é importante a gente conhecer a verdade, para que a gente não seja ludibriado nas mentiras do diabo, que é para desestabilizar emocionalmente. Então, queridos, as nossas emoções têm um papel vital na nossa vida, no nosso caminhar cristão. Aponta algo que nós estamos pensando divergente ou diferente da palavra de Deus. E olha, queridos, eu faço esse exercício quase todo dia. Quando eu estou meio borocochô, por que eu estou borocochô? Qual é a razão legítima, concreta para eu estar assim? Qual é a razão de eu estar preocupado? Qual é a razão de eu estar ansioso? Qual é a razão de eu estar perturbado? Você vai ver que eles querem pensamento. E muitos pensamentos que não vêm de você. Pensamentos que o diabo coloca na tua mente. A gente já estudou sobre isso aqui. Então nós temos todas as ferramentas hoje como cristão para ter uma vida em abundância. As 14 aulas que a gente está ministrando, elas nos apontam nesse sentido, que são ferramentas que você tem, biblicamente, para ter uma vida de abundância. Nós não somos vítimas. Nós temos tudo à nossa disposição, querido. Se você hoje é infeliz em alguma área da tua vida, é porque talvez você não esteja fazendo aquilo que a Bíblia diz para você fazer. Então é muito importante, nunca ignore as advertências das suas emoções. Nunca ignore as advertências das suas emoções. As emoções são para a alma aquilo que a dor é para o corpo. As emoções são para a alma aquilo que a dor é para o corpo. Ninguém gosta de sentir dor, mas o sentir dor indica de que algo está desajustado no nosso corpo. Se eu não sentisse dor, eu ia ter sérios riscos de ter ferimentos graves e infecções. Então, quando eu estou com uma dor de cabeça, o problema não está na dor de cabeça, eu tenho que investigar onde é que está ocasionando essa dor. E as emoções é a mesma coisa. Se você não sentisse triste, irado, a tua alma correria perigo. Então, é um cuidado de Deus as emoções que nos acompanham na nossa vida. As emoções são sinais de Deus de que algo no nosso interior não está legal. Então, se hoje você até então tinha as suas emoções negativas como algo prejudicial, entenda de que é algo bom para você, para que você possa identificar o que você está pensando. Lembra a analogia que eu faço com um carro? Eu falo assim, olha, as emoções é como uma lâmpada vermelha no painel de um carro. Você está dirigindo à noite, de madrugada, de repente a lâmpadazinha vermelha acendeu. O que a lâmpadazinha está dizendo para você? Tem alguma coisa errada no motor.
Aí você pode reagir de 3 formas. Primeira, ignorar. Deixa a lampadinha aí, eu vou continuar caminhando. Logo você vai ter problema. Ou você pode se irritar e dar uma martelada na lampadinha para ela apagar, mas não vai resolver o problema. É quando a gente se estoura, quando a gente estressa. Ou eu paro o carro, ergo o capô e vejo onde é que está o problema. Não ignore as suas emoções. Não exploda com as suas emoções. Você vai ferir pessoas. Você vai deixar marcas em pessoas. O que você tem que fazer? Investigar, fazer uma introspecção, fazer uma reflexão. Por que eu estou tendo essas emoções antes que você faça algo? Então, nunca ignore as suas emoções. Ignorar uma emoção é negá-la conscientemente. Não vai resolver o problema. Você sabe que você está com problema. Você não querer investigar o problema não vai resolver o problema vai continuar lá. Eu não quero nem pensar, não, tem que pensar para resolver. Quem decide ignorar, decide não lidar com a emoção. Logo, não vai lidar com o problema. Se você está triste, querido, por que você está triste? Vamos investigar a origem dessa tristeza. Quais os pensamentos que têm acompanhado a tua mente? Ruminando esses pensamentos, não dá certo, não consigo, não tem mais jeito, isso é tudo mentira. Se eu acredito nessas mentiras do diabo, eu vou ter problema emocional. E vai me faltar força para eu conseguir, para eu lutar pelo aquilo que é importante para as nossas vidas. Ignorar não é uma reação saudável. Há um problema. Ponto. Obrigado, Deus. Eu estou triste, eu vou investigar o porquê que eu estou triste esse negócio. Agora, o que a gente faz? Que a gente se entrega às emoções. A gente se entrega à ira, a gente se entrega à tristeza, a gente se entrega à ansiedade, a gente se entrega ao medo, a gente se entrega à insegurança. E essas emoções controlam a nossa vida. Essas emoções, elas têm a capacidade de roubar o nosso sono, roubar a nossa vontade de comer. E é você que tem que controlar as emoções, não são as emoções que têm que controlar a tua vida. Vai em Salmos 32, 3, por favor. O impacto negativo da gente ignorar um sentimento em relação a Deus, uma emoção em relação a Deus. Salmos 32, do 3 até o 6. Outra coisa, querido. Deus é onisciente, certo? Sabe todas as coisas. Então nem nada que você faça, você esconde algo de Deus. A melhor coisa que você tem que fazer com Deus é ser o mais transparente, o mais honesto possível, porque Ele já sabe o que está na tua cachola, Ele sabe o que está no seu interior. E quando eu não sou verdadeiro com Deus, olha o que Davi diz, Salmos 32, de 3 a 6. 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Então, olha o que Davi estava dizendo. Enquanto Davi se calou em relação ao pecado dele, aquilo que ele estava pensando, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão de estilo. Então, Davi está nos mostrando aqui claramente, queridos, que nós temos que ser absolutamente
francos em relação a Deus. Não há pecado que Deus não conheça da tua vida, não há pensamento que Deus não conheça da tua vida, Deus conhece tudo sobre você. Não adianta a gente achar que a gente está escondendo algo de Deus, porque isso é impossível, é pensar como Adão pensou no Éden, tentar se esconder de Deus é impossível. E quando a gente não é honesto com Deus, quando nós não somos transparentes com Deus, veja o que aconteceu com Davi. Então nós falamos que a gente tem que ser absolutamente honesto em relação às nossas emoções com Deus, falar o que está sentindo, falar o que aconteceu. Agora que em relação às pessoas, Salmos 39, 1 e 2. Salmos 39, 1 e 2. Então nós já sabemos, quando a gente não é transparente com Deus, a gente tem problema no nosso caminhar. E quando a gente não é com as pessoas, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, e enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Então, Davi está nos ensinando que nós temos que ser absolutamente honesto com as pessoas em relação às nossas emoções e absolutamente honesto com relação a Deus sobre as nossas emoções. A gente vê no Salmo 32, 3 e 6 que Davi teve problema, e nós vimos no 39, 1 e 2 que ele também teve problema. No 32, 3 e 6 ele teve problema com Deus, e aqui no 39, 1 e 2 ele teve problema com as pessoas. Então, nunca ignore as tuas emoções. Tenha sempre a consciência de que é um instrumento de Deus para cuidar da tua vida, para zelar a tua vida. Agora tem o extremo, que é quando a gente, aquele negócio, tomou, levou. Aí é o extremo. Quando você deixa as tuas emoções conduzirem as tuas atitudes, as tuas palavras. E nós conhecemos um cara na Bíblia que é craque nisso. Quem que era? Pedro. Teve um monte de problema por ele ser assim, Deus levou. Vai machucando as pessoas, vai ferindo as pessoas, vai tomando decisão errada, vai fazendo escolhas que lá na frente vai se arrepender. Então assim, ignorar não é bom, e ser controlado pelas emoções também não. Tem pessoas que falam assim, eu preciso falar tudo que está dentro de mim. Você fala tudo que está dentro de você e mata a pessoa que te ama e que você ama. Pedro, ele teve dois momentos assim extraordinários no capítulo 16. Eu não sabia, 16 ele fala assim, tem a revelação de que Jesus era filho de Deus. A revelação mais importante do Novo Testamento. Logo na sequência, ele chama Jesus e fala assim, Jesus, cara, não vai se envolver nesse negócio, não, o senhor vai sofrer. E Jesus fala assim, arreda-te, Satanás. Porque era impulsivo, Pedro, era impulsivo. Cortou a orelha do soldado. Jesus pega lá, dá igual a orelha do cara aqui. E jurou amor eterno por Jesus. E negou Jesus 3 vezes. Então esses são traços de problemas de uma pessoa que deixa se levar explosivamente pelas suas emoções. E depois que ele não dá para voltar atrás. Feriu uma pessoa, magoou uma pessoa, difícil depois para a gente consertar aquilo que nós fizemos. Então você sabe que você não deve ignorar suas emoções, e você sabe que você não deve ser controlado pelas suas emoções. E se você olhar Pedro depois, você vê a maravilha que o Espírito Santo é quando ele trabalha no caráter de uma pessoa, né? Pedro foi mudando, foi se transformando, se afastou daquele Pedro explosivo, acabou sendo o ícone da igreja do Novo Testamento. Há pessoas que se sentem bem explodindo, mas não percebem que está destruindo esposa, marido, os filhos, os amigos, só pensa nela. E aí tem uma advertência que Tiago faz. Vamos lá, Tiago 1,
19 e 20. Qual é a advertência que Tiago faz em relação às explosões emocionais? 19 diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera justiça de Deus. Vai em Efésios 4:26, o que o apóstolo Paulo nos orienta também, Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como é que eu posso irar e não pecar? Pensa naquela experiência de Jesus. Jesus, ele derrubou as mesas do cambistas, mas ele não tocou nas pessoas. Jesus se irou com o pecado, não com o pecador, não com a pessoa. É a maneira que a gente consegue ficar zangado e não pecar. Então, como é que eu tenho que lidar com as minhas emoções? Se eu já sei que eu não posso ignorá-las, se eu sei que eu não posso explodir com as minhas emoções, como é que eu controlo as minhas emoções? Reconhecendo que as tuas emoções estão te revelando algo que não está alinhado com a palavra de Deus. E aí, nós temos que ver, vai em Salmos 109, ser o mais justo que a gente pode ser. Querido, se você tem um sentimento de ódio, você tem que desabafar com Deus. Não descarregar o teu ódio nas pessoas. A gente tem dito aqui que nós somos seres humanos que estamos num processo de transformação. Então é natural que às vezes você saia do salto, mas descarregue o teu ódio diante do Senhor e não nas pessoas. Vamos ver o que Davi fez aqui. Salmo 109, de 1 a 13. Olha a oração que ele faz, queridos. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim como uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busquem o teu pão longe da sua habitação assolada. Lança o credor mão de tudo quanto tenha, e despoje-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a tua potestade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Queridos, olha a franqueza da oração de Davi em relação àquilo que ele estava sentindo em relação às pessoas. Não parece sentimento de ódio aqui, querido? Tudo do que ele fala. Agora, o que ele estava sendo, queridos? Justo e honesto com o Senhor. Toda vez que você tiver no teu coração uma pontinha de ódio, uma pontinha de raiva, que você quer pegar a pessoa pro pescoço, querido, leva isso para o Senhor. Abra teu coração para o Senhor. Você vai ver como isso vai ser neutralizado.
Nós precisamos desabafar o nosso ódio em Deus, para Deus, e não descarregar o ódio nas pessoas. Davi era tão honesto quanto a sua necessidade de ter Deus. E obviamente que tudo aquilo que Davi disse para Deus em oração, Deus já sabia, pela onisciência de Deus. Então nada daquilo que Davi falou pegou Deus de surpresa. Vai no 109 do 26 a 30 agora. 109 do 26 a 30. Olha como é que ele muda também. 26. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam nisto está a tua mão, em que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoe eles, mas abençoa tu. Levante-se, mas fiquem confundidos e alegre-se teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubra-os a sua própria confusão com uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão. Outra mudança de comportamento, outra mudança de emoção, quando Davi estava com essa ira que ele abriu seu coração para Deus. Então, nunca descarregue a tua ira nas pessoas, querido. Abra teu coração, seja transparente com Deus, honesto com Deus e diga para Deus aquilo que você está sentindo, que Ele já sabe. Você vai ver como isso neutraliza as suas emoções. Então você sabe que você não deve ignorar as suas emoções, você sabe que você não deve explodir com essas emoções, você tem que ser absolutamente vigilante com as suas emoções. E quando de fato algo levar você a ter uma distorção nas suas emoções, você tem que levar as suas emoções, abrir o teu coração para Deus e apresentar para Deus aquilo que você está sentindo. Nunca seja conduzido pelas suas emoções, queridos. Você vai tomar a decisão errada, você vai ferir as pessoas. As suas emoções é uma aliada que você tem. Se você está triste, pergunta por quê. Lembra que tem um salmo lá, diz assim: por que está abatido a minha alma? Por que tu perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Às vezes a gente tem que falar com a gente mesmo: por que eu estou sentindo isso? De novo sentindo isso? De novo irado? De novo triste? De novo ansioso? Não! Às vezes o problema está aqui dentro mesmo, querido. A gente tem que resolver algumas coisas aqui que às vezes a gente não resolve. Tem fundamento o que eu estou sentindo? Eu, como um filho aceito e amado de Deus, que tive a minha natureza trocada, passei a ter uma natureza divina, ou seja, o meu DNA mudou, não é mais o DNA da terra, é o DNA do céu. Com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade que habita dentro de nós. Você habitando nas regiões celestiais em Cristo. Deus demonstrou já o amor que Ele tem pela tua vida, dando a vida de Jesus em teu lugar. O que você acha que Deus não pode fazer para te socorrer? O que você acha que Deus não pode fazer para te ajudar? Agora a gente tem que estar lúcido, porque as emoções roubam a nossa lucidez, a nossa visão fica distorcida da realidade, e tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu vejo, é sempre negativo. Então as emoções, queridos, é um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida, para nos ajudar a validar os pensamentos que chegam na nossa mente, que são todo dia. Todo dia. E se eu não estou vigilante, se eu dou guarida para uma mentira, eu me desestabilizo emocionalmente. Agora, como é que eu expresso e como é que eu recebo as emoções honestas das outras pessoas? Porque às vezes a gente está aprendendo aqui, né, que a gente não pode atacar, a gente não pode irar, mas a gente recebe isso, né? Como é que eu lido com isso? Aqui é um desafio para nós cristãos, que temos que dar um exemplo de que tem uma vida em Cristo. Vai em Jó,
6:26, por favor. Jó 6:26. Aqui, essa altura que os amigos estavam falando do Jó, né? Que ele tinha pecado, que ele tinha errado, lá. Jó diz assim para eles, acharam aí? Jó diz assim para eles: porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento. O que ele está dizendo aqui, queridos? Jó estava dizendo assim, ó, as palavras de quem está desajustado emocionalmente não tem valor. É igual palavra e ventania. Então, não dê muita atenção para uma palavra atravessada que você receba de alguém que está desajustado emocionalmente. Não tem valor essa palavra. E outra coisa, nunca responda uma emoção contra você com palavras. Uma emoção precisa ser respondida com uma outra emoção, nunca com palavras. Porque se você está discutindo com uma pessoa, se a pessoa te agride, se você for falar alguma coisa, o negócio não vai dar certo. Então, uma emoção precisa ser respondida com uma emoção. Como é que é isso? João 11:35. João 11. Uma emoção precisa ser respondida com uma emoção. Aqui são as irmãs de Lázaro. Elas estavam tristes, chorando, foram levar a notícia para Jesus. Jesus, ele não falou nada. A Bíblia diz que Jesus chorou. Então, a emoção de tristeza que as duas irmãs tinham foram respondidas por Jesus através de uma emoção de tristeza. Uma emoção foi uma resposta para uma outra emoção. Romanos 12:15. Um pouquinho para frente. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Uma emoção respondendo uma outra emoção. Então, queridos, nunca responda a um desequilíbrio emocional com palavras. Suponhamos que você conheça um casal cristão que perdeu um filhinho. O filhinho morreu. Aí esse casal veio falar com você e pergunta assim: por que Deus permitiu isso na minha vida? Você jamais deve dar alguma resposta para essa pessoa, primeiro porque você não sabe por que Deus permitiu que acontecesse isso na vida dela. E segundo, que essa pergunta é uma reação emocional, não uma pergunta consciente. Você deve responder a esse questionamento sentindo a dor que eles estão sentindo e vivendo a dor que eles estão vivendo. Deve chorar com os que choram. Entendeu como é que a gente lida com as emoções, queridos? Não é uma via de duas mãos. A gente tem que ter o controle das nossas emoções e a gente tem que saber como é que a gente se reage com as emoções das outras pessoas. Cuidado para não expressar suas emoções com palavras. Você pode machucar pessoas que te amam e que não tem nada com aquilo que você está vivendo. Pensa no marido que teve um dia péssimo, tudo errado, um problema atrás do outro. Aí ele liga para a esposa dele e diz para ele assim: olha bem, deixa a comida na mesa, porque eu vou sair do trabalho, eu vou passar rapidinho para comer e vou para o meu outro compromisso na igreja. E o cara chega em casa já com as emoções de 0 a 10, 10. E ele chega para comer e a esposa estava ainda fazendo a janta. Você adivinha o que esse cara fala para a esposa e a explosão que ele teve com a esposa? A ira que ele sentiu, pelo estresse que ele passou o dia todo. A esposa teve alguma culpa com aquilo que ele viveu, com aquilo que ele passou no dia a dia?
Quem que ele machucou? A esposa. Suponhamos uma esposa que teve um dia terrível. As crianças andando para lá e para cá, e sobe e desce, desestabilizou a mulher. O marido chega todo sorridente, subiando, perguntando se a janta estava pronta. Ela falou: você pensa que eu fiquei o dia inteiro cozinhando para você? Que culpa tem o marido pelo dia mal que a esposa teve? E assim, queridos, a gente vai machucando as pessoas, a gente vai ferindo as pessoas. A gente pega problemas que é nosso e a gente descarrega nas pessoas que não têm nenhuma responsabilidade nisso. E outra coisa importante, reconheça as suas limitações. Querido, se você está num grau 7 de uma escala de 0 a 10 com as suas emoções, para um pouco. Se você está zangado, tenso, preocupado e deprimido, não é momento para você tomar decisão. Vai fazer coisa errada. Vai tomar decisão precipitada que lá na frente vai te custar um bom preço. Espere as coisas se acalmarem, espere descer de 7 para 5, para você ter um pouco mais de lucidez, uma leitura um pouco mais concreta daquilo que você está vivendo. Senão você vai se arrepender depois. De novo, queridos, nós temos que controlar. Seja um pacificador, como a Bíblia diz que nós precisamos ser. O marido está bravo, a mulher está brava. Vamos fazer o seguinte, podemos conversar amanhã? Se a gente conversar agora, não vai dar certo. Você está irado, você está nervoso, você está descontrolado. Faz assim, vai dormir, eu vou dormir, amanhã a gente acorda e amanhã a gente conversa. Está claro, queridos, sobre as emoções? Então, de tudo o que eu falei, o mais importante para você, esteja atento às suas emoções. Toda emoção indica algum pensamento. E se você tem um pensamento que não corresponde com a verdade, logo você tem as suas emoções desajustadas. Por isso é importante da gente renovar a nossa mente. Cada acontecimento na tua vida, veja sobre a perspectiva de Deus. Busque na palavra aquilo que Ele diz sobre aquilo que você está vivendo. E pensa naquilo, porque aquilo é a verdade. Qualquer coisa que você pensar diferente daquilo que Deus diz sobre você, sobre a tua vida e sobre essas circunstâncias, vai trazer problemas emocionais. É um exercício que nós temos que fazer diariamente, queridos. Porque diariamente a gente é desafiado, a gente tem pensamentos que são colocados na nossa mente, pessoas que pisam propositadamente no nosso calo, coisas que não dão certo por causa desse mundo caído. A gente tem que ter a sensibilidade de vigiar as nossas emoções, de vigiar os nossos pensamentos, para que a gente não seja ludibriado com emoções distorcidas. Então, as suas emoções é um instrumento de Deus para indicar de que algo dentro de você não está correto. Você precisa parar o carro, levantar o capô e ver onde é que está o problema. E como é que eu vejo qual é o problema? Eu estou pensando numa mentira, de que não vai dar certo, de que não posso, de que estou acabado, que eu estou velho, que o meu negócio é tudo mentira. Se a Bíblia diz o contrário disso, você tem que crer e pensar naquilo que é verdade, para que você tenha as suas emoções sob controle e não as suas emoções controlando a tua vida. Tudo bem, querido? Dúvida com relação às emoções? Está mais claro a importância de nós conhecermos sobre o papel das emoções no nosso caminhar cristão? Que as suas emoções não é para te depreciar, mas é um alerta de Deus para você investigar o que está errado. E aqui, querido, na nossa mente. Todo alvo de Satanás é nos desestabilizar nas nossas emoções. Se você tem um desajuste nas suas emoções, você não tem força para continuar lutando por aquilo que é importante na tua vida. Você vai desanimar, você não vai orar mais,
você não vai vir mais para a igreja, você não vai mais ler a palavra, você não vai mais lutar, você vai desistir, porque as suas emoções estão te controlando. E é esse o alvo que Satanás tem quando ele lança mentira nas nossas mentes. Por isso conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer se libertar de emoções destrutivas? Conheça a verdade, aquilo que a palavra diz sobre a tua vida, aquilo que Deus diz sobre o momento que você está vivendo. Creia apenas na verdade. Próxima aula, curando as feridas do seu passado. Se você tem algum trauma que ainda você não superou, alguma experiência que você não conseguiu superar, eu recomendo que você venha. Se a gente tiver tempo, a gente vai até fazer aqui um processo para tentar curar algo que você sabe que você ainda não conseguiu superar na tua vida. Aí nós estamos falando de perda, nós estamos falando de experiências traumáticas, a gente está falando de abandono, a gente está falando de tudo aquilo que de alguma maneira hoje ainda impacta negativamente a tua vida. E se você não resolve isso, a tua vida é paralisada. Amém? Vamos orar? Se você puder ficar de pé, por favor. Alguma dúvida, queridos? Nossa. Sabem tudo? Então nós vamos para a 11ª aula. Nós vamos falar de traumas, que são fortalezas. Todas as vezes que você vive algo hoje que aciona um trauma não resolvido, você começa a sofrer tudo de novo. Coisa que você viveu há 5, 10, 15, 20 anos. Quando vem uma mensagem parecida, que é um gatilho, você volta 20 anos atrás e começa a sofrer hoje aquilo que você sofreu há 20 anos atrás. O que você tem que entender? Duas coisas principais. Primeiro, você não é mais aquela mesma pessoa que sofreu há 20 anos atrás. Você nasceu de novo. Aconteceu algo extraordinário na tua vida. Então você está sofrendo com pensamentos que é uma mentira. E a segunda coisa que você tem que aprender é que você não está mais lá naquele tempo que você sofreu 20 anos atrás. E a gente tem que trabalhar isso na nossa mente para que a gente consiga resolver esses traumas, resolver essas fortalezas que paralisam a nossa vida. E você vai aprender a fazer isso na próxima terça-feira com a ajuda do Senhor.